Sejam bem-vindos ao programa Cidade Brasil. Aqui, Hamilton Cidade. Depois de muitos anos no rádio, chegou a vez da televisão. Hoje, no programa de hoje, vamos receber Flávio Lima, que vai falar várias coisas interessantes sobre a nossa comunidade. E depois, imagens externas da nossa Festa do Brasil, no primeiro jogo da Copa do Mundo, no restaurante Lemilsa. Fiquem sintonizados no programa Cidade Brasil. Estamos aqui no nosso programa Cidade Brasil com uma pessoa muito querida e muito conhecida na nossa comunidade. Convidei para hoje o Flávio Lima, que vai falar um pouco do seu percurso de Montreal e um pouco da sua trajetória, um pouco da nossa comunidade. Flávio, seja bem-vindo. Obrigado, Hamilton. Para começar, felicitações por trazer de novo um programa de televisão para a nossa comunidade. É muito bem-vindo e muito necessário. E agradeço também de ter me convidado, estar aqui com você. Eu acho que foi um convite mais do que pertinente, né? Afinal de contas, Flávio, quanto tempo de Montreal? Nossa, quer saber mesmo, de verdade? Claro, e acho que nossos telespectadores também querem saber. 42 anos. 42 anos de Montreal. De Montreal. E conta pra gente, como é que foi a sua chegada em Montreal? Olha, foi uma coisa... Foi bem diferente. Montreal era bem diferente do que era hoje. Infelizmente, eu cheguei aqui no verão. Adorei. Fiquei, né? Não imaginava que o inverno era o que é, né? Se eu tivesse chego aqui no inverno, não sei se eu teria ficado em Montreal naquela Será? época. Porque tu sabe que nós contamos os invernos que nós passamos aqui em Montreal. Então, 45 invernos. 42. 42. Mas talvez um ou dois eu tive a sorte de talvez estar no Brasil ou em outro lugar, mas a maioria eu passei aqui. E todo ano, quando o inverno vem, eu ainda acredito que o inverno não vai vir. Você acredita? Que Fica sempre naquela expectativa, vem ou não vem, quando é que vai vir? Isso, ainda tem aquela negação que, olha, não, esse ano não vai ter inverno, não vai nevar. Nossa, e você sabe que vem, né? Vem. Não tem... E voltando um pouco, lembrando um pouco, por exemplo, hoje a gente vê uma comunidade brasileira que está crescendo, cada dia que passa chegam novos brasileiros em Montreal, mas na tua época, na época que você chegou, a situação era diferente. Nós éramos... Conta pra gente, como é que era? Nossa, nós éramos muito poucos. Imagino, talvez, se eu não me engano, o consulado tinha registrado 140 pessoas, sabe? 140 pessoas nessa época. Nós conhecemos quase todos. Brasileiro aqui absolutamente não tinha nada. Tinha algumas coisas portuguesas, graças a Deus, que eu fiquei... Que são parecidas? São parecidas. Meus primeiros amigos aqui foram portugueses, porque era nossa família, de uma certa maneira, né? Então, mas eu me lembro, eu conto muitas vezes, quando eu saio com o pessoal, mesmo em outras entrevistas, a ver que eu já tive com você, quando eu queria tomar um café brasileiro, eu ia no consulado. Era o lugar que tinha o café. Aqui nós estamos falando 72. Você era na Praça Vila Maria, você subia no 15º andar, se não me engano, a porta abria, lá estava a dona Elizabeth, que era recepcionista do consulado. Uma pessoa muito querida, por sinal. Muito querida. E você saía do elevador, você já estava dentro do consulado, não tinha porta, não tinha nada, era tudo aberto. Aqui, 72 é pré-terrorismo, não tinha nem acontecido. Podemos considerá-lo como um dos grandes desbravadores do gelo, digamos assim. Mas lembra, eu tinha 18 anos naquela época. A vida é diferente Quando nessa você época. tem 18 anos, tudo é uma aventura, tudo é maravilhoso, cara. Eu cheguei aqui, eu adorei Montreal. Como o pessoal que está chegando agora adora, né? O pessoal chega aqui e adora Montreal. Montreal é realmente uma cidade maravilhosa. E mesmo com o inverno que tem, que é muito difícil, a gente acaba, de uma certa forma, se adaptando, né? E a gente vê, por exemplo, você com todos esses anos de Montreal, e a gente hoje vindo para os anos atuais, a gente já vê que essa comunidade que está chegando, cada dia que passa, a realidade já é outra. Em termos de serviços, em termos de comunidade, de uma forma geral. Olha, antes tudo era feito, eu diria, pré-Facebook, pré-Orkut. Não existia. Não existia, sabe? Então, o mundo virtual não se falava ainda. Não se falava. A gente era tudo no telefone, era encontro, aí tinha a importância dos nossos churrasquinhos, que a gente se encontrava todo mundo. Você quisesse ter notícia de um amigo teu, você tinha que ligar para ele ou encontrar com ele. Você não podia ir no Facebook saber o que é que ele postou, né? Para dizer, os contatos eram diferentes. Eram diferentes. Você ia viajar, vou para o Brasil. Nossa, todo mundo estava sabendo que você estava indo para o Brasil, ou vou para a Flórida, todo mundo sabia, porque
porque você ligava para a pessoa e dizia, estou indo. Mas eu acho justamente o interessante dessa sua vinda aqui, nós falarmos dessas diferenças do antes e do depois. Mas para isso, vamos aos nossos comerciais agora e nós voltamos logo depois com mais informações do Flávio Lima sobre Montreal de antes e Montreal de hoje. De volta no programa Cidade Brasil, com o nosso entrevistado do dia, Flávio Lima, que está falando um pouco da sua experiência de tanto tempo de Montreal. Não vamos falar mais em anos, Flávio, mas vamos falar em tempos, digamos assim, né? Falou um pouco de como é que era a comunidade brasileira no começo e agora vamos falar qual é a tua visão da comunidade brasileira atualmente. Como é que você verifica? Olha, no começo éramos pouquíssimos, né? E também tinha uma razão bem específica que a pessoa vinha para cá. Eu, por exemplo, minha vinda foi quase que acidental, mas a minha ideia de vir estudar. E tinha alguns estudantes aqui, tinha pessoas que tinham famílias aqui, talvez brasileiros descendentes de portugueses, que os portugueses moravam aqui. E não é como a comunidade de hoje, e eram pessoas, não tinham... Eram estudantes, eram pessoas com diferentes trabalhos, não tinha nada assim comum. O que eu vejo eram hoje... pessoas com muitas diferenças. Muitas diferenças, assim. Mas nós nos uníamos muito porque éramos só nós, sabe? Então nos uníamos muito. Eu acho que esse espírito que você acabou criando, espírito comunitário, nós podemos compreender e entender todo o trabalho que você faz em prol da comunidade. Para quem não sabe, Flávio Lima é responsável do guiabrasil.ca, que é um site de muita importância para a nossa comunidade, com informações, com pasta de serviços, ou seja, tem todo um processo positivo para a nossa comunidade. Fala um pouco sobre o Guia Brasil. Olha, na realidade, o Guia Brasil nós criamos há uns 6 anos atrás, 2008, como uma maneira de acessar a comunidade brasileira, porque nós não tínhamos jornal, nós não tínhamos programa de televisão, nós não tínhamos programa de rádio. Então nós criamos, e como o pessoal novo brasileiro que está vindo para cá, muita gente é bem IT, como dizem. Hoje essa nova geração computadores, geração realmente tecnológica. Assim, aí nós esperamos, olha, eu acho que a maneira mais fácil vai ser de criar um site para a comunidade. Ao mesmo tempo, naquela época tinha eu, né? Tinha Gorete, que trabalha no consulado ainda, tinha Maria Lúcia da Casa do Brasil. Então, quando alguém precisava de alguma informação, ligava para a gente. Vocês acabavam sendo, digamos, os embaixadores, o Guia Brasil de telefone. Exatamente, a gente era o Guia Brasil dos velhos tempos. Dos velhos tempos. Mas isso tudo traduziu num trabalho, num efeito positivo. Tem uma série de pessoas que, na época, precisaram dos serviços de vocês, que sempre foi voluntariado, e vocês estavam lá sempre para ajudar. E, na realidade, olha, o meu mérito talvez foi de ter criado. Quem mantém aquilo tudo, quem dirige aquilo tudo é Denise. Como a gente sempre diz, de trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Manda um abraço especial para a Denise, deve estar nos vendo agora. Sim. E, claro, tem os colaboradores, tem o colaborador original do site foi Marcelo, que já voltou para o Brasil. Atualmente tem o Tiago, tem a Cíntia, que morava em Montreal, mas agora está morando em Vancouver, que faz uma parte gráfica também, e muita gente ajuda, sabe? E a Denise já vê toda uma estrutura, né, que vocês criaram de uma forma de um grupo em prol da comunidade, uma coisa realmente positiva. Olha, eu me lembro, Hamilton, quando nós recebemos as primeiras visitas, nós tínhamos 10 visitas, foi, nossa, e hoje, gente, 10 visitas. É impressionante, Flávio, como a gente vê como a comunidade cresceu. Cresceu muito. Mas só para nós finalizarmos a nossa entrevista, nós vamos agora buscar imagens que nós filmamos no restaurante Lemilsa, onde nós podemos ver um pouco da festa da comunidade brasileira unida em prol do Brasil para a Copa do Mundo. Boa noite, começamos hoje aqui o primeiro programa Cidade Brasil, diretamente de Montreal, Canadá, num dia bem especial, hoje, primeiro dia de Copa do Mundo, abertura, e o restaurante Lemilsa está recebendo hoje a comunidade brasileira, nossa torcida imensa. Esperamos que hoje tenhamos um resultado positivo e que o Brasil chegue até o final e que a gente leve, ou seja, que essa taça fique em casa.
uma bola na área brasileira. Estamos agora diretamente no intervalo do Jogo do Brasil aqui no restaurante Le Milsa, onde nós estamos vendo toda a animação brasileira desse jogo. 1-1 Brasil, mas nossas esperanças estão que até no final do jogo a gente consiga a vitória tão sonhada. Afinal de contas, é Copa no Brasil, é Jogo do Brasil e Deus é brasileiro. A festa agora, 3-1 para o Brasil, fazendo assim a alegria de toda a brasileirada que está presente aqui no restaurante Le Milsa. Olha a animação dos brasileiros aqui, ó. A festa agora é geral aqui, realmente uma coisa maravilhosa, fazendo a gente sentir como se estivéssemos realmente no nosso querido Brasil. Bravo, seleção, parabéns, vamos adiante! Quanta emoção, Brasil 3-1, já tô quase sem voz, tô aqui com a Milsa, que é proprietária do restaurante La Milsa, que eu tenho certeza, como brasileira como eu, está muito feliz, hein, Milsa? Mas eu tô quase sem voz também, de tanto gritar, é alegria total. Afinal de contas, é 3-1 para o Brasil. Cadê o pessoal agora para gritar o Brasil aqui? 1, 2, 3, Brasil! É Brasil! 3-1! Acabou o jogo, 3-1, resultado final, a minha voz também foi embora, mas estamos aqui fazendo nosso dever. E quem que eu encontro no meio de toda essa brasileirada aqui? Maria Lúcia Fatinelli, que durante muitos anos foi a presidente da Maison do Brasil, Casa do Brasil, e fez um trabalho maravilhoso e hoje está aqui conosco, vendo esse resultado maravilhoso. Maria Lúcia, o que você está achando do resultado de hoje? Uma maravilha para nossa moral. Esse tempo está feio, mas o nosso coração está quente. É o que mais importa para a gente, a alegria, estarmos juntos e comemorar a nossa cultura. Estamos aqui com o programa Cidade Brasil, programa que está cobrindo todos os acontecimentos da nossa querida Montreal. E hoje, 3-1 para o Brasil, um resultado maravilhoso. E quem era que estava animando essa festa? Nosso grande Peninha, com o balaco do samba aqui presente. Peninha, o que você achou desse resultado? Achei maravilhoso, né, Hamilton? Sempre é bom começar com um resultado positivo. Brasilzão aí jogando, achei o Brasil um pouco nervoso no começo, mas acho que o resultado final foi satisfatório para todo mundo e para a gente estava animando melhor ainda, né? Damos uns gritos ali e ficou bem legal. E com o balaco não tinha animação melhor aqui no La Milsa, né? No Le Milsa. Uma coisa impressionante, que a gente viu a animação de todo mundo, uma animação geral. E você, conta mais pra gente, qual vai ser a previsão dos próximos jogos? Balaco também aqui no presente local? Estamos tentando aí animar a cada jogo do Brasil. A gente está tentando fazer essa animação com samba, um pagode de mesa, uma coisinha bem, dando um ambiente melhor no restaurante, para poder animar a galera, para poder esquentar um pouco mais aí esse verão que está chegando, maravilhoso. Hoje faltou realmente o sol do lado de fora, mas com o balaco, meu irmão, aqui era 40 graus daqui dentro do Le Milsa. A gente vai tentando melhor, né, para esquentar a galera e tentando fazer a cultura brasileira vibrar forte aqui no Canadá. Peninha, obrigado por participar do nosso programa, é um programa aberto a toda a nossa comunidade. Seja bem-vindo e, ó, próximo jogo, Brasilzão, ó, na cabeça. Valeu, amigo, obrigado. De volta ao programa Cidade Brasil, hoje com o nosso entrevistado Flávio Lima, acabamos de ver as imagens da festa brasileira no restaurante Le Milsa.
Então a gente vê essa quantidade de pessoas, de brasileiros hoje juntos, mas na época que você chegou não era toda essa movimentação. Mas me falaram que já eram barulhentos, é verdade? Não, a gente se unia igual, a gente não... É que agora nós somos muito mais, mas naquela época a gente se unia. E uma coisa que não muda é o amor que os brasileiros têm pelo Brasil, sabe? E é o futebol. É o futebol, né? Mas... futebol, carnaval, né? Mas nós amamos o Brasil, sabe? Porque se você pegar os brasileiros, você pôr todos os brasileiros juntos, assim, numa sala, você vai olhar e você chama um canadense e diz assim, qual que é o brasileiro aí? Ele vai olhar, ele não vai saber, porque tem louro, tem moreno, tem alto, tem baixo, tem gordinho, tem magrinho. Todos os tipos, todos né? os tipos. É uma coisa impressionante. É impressionante, né? Que faz realmente uma riqueza cultural do país. É uma riqueza imensa que o Brasil tem. A gente só se dá conta disso quando a gente sai do Brasil. Aqui no Canadá, em Montreal principalmente, a gente começa a ver o nascimento disso, para daqui a uma geração ou duas, talvez vire um novo Brasil, não sei. Mas o que nos une, os brasileiros, é o amor pelo Brasil. Que é impressionante. Esse sentimento mesmo de estarmos longe, mas ao mesmo tempo perto. E eu me lembro daqui, no começo, quando a gente jogava, às vezes a gente jogava bola, naquela época eu jogava bola, eu era jovem, né? E aí tinha um amigo meu brasileiro de nome e descendência italiana, né? Aí alguém perguntou lá, você é italiano? Eu disse, não, italiano era meu pai, eu sou brasileiro. Sabe? Mas é impressionante, por exemplo, o meu nome, cara. Hamilton, várias pessoas perguntam se eu sou anglófono, né? Eu explico, olha, no Brasil, por exemplo, na minha casa, meu pai era Milton, que é nome, digamos, inglês, minha irmã Soraya, que é nome árabe, minha mãe é Anete, que é francês. Então, isso faz parte do nosso cotidiano no Brasil. Nosso cotidiano, nossa realidade dessa miscigenação, né? E que começou muito cedo, né? Muito cedo. E hoje, Flávio, analisando um pouco a comunidade brasileira atual, como é que você daria, digamos assim, uma súmula ou um portfólio do que seria a comunidade brasileira hoje? Comparando, obviamente, com a que foi no passado. Hoje é uma comunidade diferente. Como é que seria essa comunidade hoje? É uma comunidade altamente educada. Pessoas que eu conheço, jovens que estão chegando aqui, são famílias. Na minha época, às vezes, eu cheguei sozinho, eram muitas pessoas sós. Atualmente são muitas famílias, já jovens, famílias jovens, casal com uma criança ou duas no máximo, ou sem crianças mesmo, mas já são casais altamente educados, mestrados, doutorado. Eu sei um pouco disso por causa do meu trabalho como agente imobiliário. Eu vendo muita casa para esse pessoal jovem. E pessoas que têm uma situação financeira boa, já tinham uma boa situação financeira no Brasil, o que talvez não era o caso na época que eu cheguei. E essas pessoas se adaptam imediatamente aqui. E uma coisa interessante, já que me falaste que você é agente de imóvel, obviamente você está sabendo quais seriam os locais preferidos que os brasileiros vão escolher para viver. Por exemplo, uma coisa interessante, final de semana passada eu estive em uma festa junina em Chateauguay e fiquei sabendo que tem uma mini comunidade brasileira em Chateauguay. Agora, conta pra gente um pouco dessa geografia, digamos, aonde é que os brazucas estão escolhendo para viver em Montreal. Ou seja, comprar uma casa e viver. Semana passada, por acaso, eu vendi uma casa em Chateauguay para um casal de brasileiros. Exatamente o perfil que eu disse para vocês agora. Casalzinho jovem com filhos, eles têm um filho. E ontem nós fomos fazer a inspeção da casa e eu entrei com o esposo e o inspetor. A esposa ficou lá de fora com a criança, que tem 6 anos, brincando na rua. Aí quando nós saímos, ela falou, olha, na rua de trás tem 5 famílias brasileiras que moram em Chateauguay. Nessa rua, na mesma rua deles, tem mais 2. Com eles vai ser 8 famílias brasileiras num quadriláterozinho pequenininho. É impressionante que eu estive lá, justamente, e no estacionamento eu nunca tinha visto tantos carros, porque é a época da Copa do Mundo, com bandeiras do Brasil juntos. Isso foi em Chateauguay, que eu mando um abraço muito especial para as pessoas de Chateauguay que me receberam muito bem nessa festa junina. Então nunca tinha visto tantas bandeiras brasileiras. Mas já que nós estamos justamente falando de bandeiras do Brasil e de jogos que nós temos na época da Copa, vamos agora ver mais imagens externas da nossa visita no restaurante Lemilsa, onde nós vimos muitos brasileiros festejando a vitória do Brasil.
Programa Cidade Brasil. Todos os acontecimentos de Montreal, agora, da comunidade brasileira, vão estar aqui no programa Cidade Brasil. E quando a gente fala de cultura, de atividades culturais em Montreal, da comunidade brasileira, é Lê Brasil. E para isso, estamos aqui com a Letícia Furtado, vai falar um pouco pra gente do que consiste esse projeto maravilhoso de acompanhar a cultura brasileira aqui em Montreal. Lê? Oi, Hamilton. Obrigada por essa oportunidade para começar. Na verdade, o Projeto Lê Brasil é uma ONG que eu fundei, da qual eu sou presidente, que visa promover e divulgar todos os eventos brasileiros, semana a semana, em Montreal, né? E por trás disso, o grande objetivo é abrir espaço para os nossos artistas, né? Que trabalham e que vivem disso, que afinal de contas são eles que nos divertem, eles que vão trazer essa alegria brasileira para o exterior, então é para valorizar o trabalho deles. E por sinal, um trabalho fantástico que você faz, Letícia, dá justamente valorização desses artistas. Programa Cidade Brasil agora aqui ao vivo no restaurante Lemilsa. Resultado, Brasil 3-1. Não tinha coisa melhor para nós brasileiros termos esse resultado. E a festa aqui no restaurante foi uma coisa fabulosa e bem o estilo e o sabor brasileiro acima de todos, né? Estamos aqui com os proprietários do restaurante Lemilsa, a Milsa e o senhor Tados, que estamos aqui conosco. Vamos falar um pouco sobre essa festa brasileira que vocês acabaram nos proporcionando. Contem pra gente como é que é a emoção de receber tantos brasileiros num só lugar. É difícil. Eu vou dizer até outra coisa, é muito difícil, porque os brasileiros conhecem a picanha. Ela gosta da picanha, só ele volta para a picanha. Né? É assim. Mas a festa foi fabulosa, regrada a picanha, regrada a cerveja, tudo que nós gostamos, e um sambinha tocando de fundo, né? Eu vi que a Milsa também gostou, caímos no samba junto, foi uma coisa fabulosa, ou seja, foi realmente uma festa, digamos, brasileira com certeza. Foi ou não foi, Milsa? Foi claro, a gente é brasileiro, não é? Tem que sambar, não? Estamos aí. E o resultado foi qual? Foi o melhor ainda, foi Brasil. E na próxima terça-feira, compromisso marcado aqui no restaurante Lemilsa para mais uma festa brasileira. Venham todos para poder ver o jogo México e Brasil. Sam, convite agora para a comunidade brasileira, o convite seu para a comunidade brasileira vir para o jogo. Desculpa, não entendi. Um convite seu para a comunidade brasileira vir para o jogo. Definitivamente, o Brasil inteiro. Definitivamente. Todo povo brasileiro, venham aqui no Milsa para assistir México e Brasil. Programa Cidade Brasil encerrando agora a nossa transmissão aqui do restaurante Lemilsa. Hoje acompanhamos o primeiro jogo da seleção brasileira, que foi de uma grande e bela vitória de 3-1 contra a Croácia. Fiquem sempre sintonizados conosco, vocês vão ficar sabendo todos os acontecimentos da comunidade brasileira aqui de Montreal. Programa Cidade Brasil, todas as quartas e quintas-feiras, aqui na ICI Internacional. Estamos de volta com o programa Cidade Brasil, hoje recebendo a visita do Flávio Lima, que está falando um pouco do que consiste a nossa comunidade brasileira aqui em Montreal. Falamos da sua chegada, da sua trajetória, falamos um pouco também do que é a nossa comunidade atual. E para nós somente entrarmos um pouco, conhecermos um pouco da nossa geografia Brasil aqui em Montreal, Flávio, fala pra gente, você que é agente de imóveis, aonde é que os brasileiros estão procurando viver? Vocês me parece que estão realmente procurando se agrupar, para fazendo pequenos, digamos, grupos familiares em Montreal? Olha, eu não vejo muito essa tendência não, Hamilton, porque eu vendo casas falando de Montreal, a Untique, Rosemont, a Plateau, a Verdun, se a gente sai de Montreal, Laval, Longueuil, Brossard. Ou seja, geograficamente estão bem dispersos. Nós nos misturamos muito bem com a comunidade quebecoise, local, então, e nós não somos muito visíveis, sabe? Então nós estamos em todos os lados. Mas existem, Flávio, alguns rumores que dizem, vamos supor,
vamos encontrar em Rosemont uma comunidade, digamos, de pessoas que moram juntos, né? Em Rosemont. Tem algumas coisas que se tornaram, de uma certa forma, bem interessantes, engraçadas, como um edifício em que nós encontramos só brasileiros, que até o nome é Copacabana. Copacabana Palace, né? O Copacabana Palace é na Ville Mont-Royal, que é um dos melhores bairros de Montreal. É o segundo melhor bairro de Montreal, se a gente for por valor de propriedade. Mas tem um edifício lá que só tem quase que brasileiros. Eram cariocas, né, no começo, mas agora eu tive informações que está tendo muita gente de Brasília lá também. Tem até que mudar então o nome do prédio, né? Se mudou do Rio de Janeiro, podia ser Copacabana, mas agora Brasília vai mudar para Lago Paranoá. Eu não sei se os cariocas vão deixar, viu? Não sei. Tem também o outro na Ile de Serre, né, que disseram para a gente que chama Copan, ou Copacabana Palace 2, né? Então tem esse também. Mas o interessante disso tudo é nós vermos que hoje a comunidade é diferente. E de uma certa forma, Flávio, se eu te perguntasse, Flávio, como é que você visualiza a nossa comunidade no futuro? Eu vejo muito bem adaptada aqui. Eu vejo os filhos dessas jovens casais que estão chegando aqui crescendo como canadenses, como meu filho cresceu como canadense. Né? Ele, por acaso, nasceu aqui, mas poderia ter vindo para cá também muito jovem, como a maioria está chegando aqui, como muitos brasileirinhos já nascidos aqui no Canadá, né? Eu vejo famílias muito bem entrosadas na comunidade, eu vejo essas crianças participando da vida canadense ativa, digamos assim, integrados, que daqui a uns 20 anos, quando eles estiverem adultos, né, a primeira geração é sempre a geração, eu chamo de geração sacrificada. Mas né? É a geração sacrificada. Somos nós que a gente chegamos. diz que nós imigramos pelos filhos, não pela gente. E é verdade. Tanto é que eu conheço alguns brasileiros que voltaram para o Brasil, mas eu acho que eu não conheço nenhum que tinham filhos que voltaram. Mas, Flávio Lima, muito obrigado por ter vindo no nosso programa Cidade Brasil, que estará sempre aberto a recebê-lo para trazer essas boas informações em nome da nossa comunidade. Muito obrigado, Milton. É um prazer estar aqui com você e espero poder voltar outras vezes. E vamos agora aos nossos comerciais. Logo após nós voltamos com mais programa Cidade Brasil. Gostaram? Chegamos no final do nosso programa Cidade Brasil. Fiquem sintonizados na próxima quarta-feira, às 19 horas, aqui na IC Internacional.